Meus queridos amigos, quando nós falamos da campanha da fraternidade, eu gostaria que vocês conhecessem algo que a gente vem vivendo e vivenciando no sentido de promover a vida. E a própria Congregação Redentorista, congregação daqueles que trabalham, que pregam, que celebram, que pregam as missões, que estão aqui no santuário, eles também têm esse cuidado com a campanha em favor da vida. Isso vem através das nossas obras sociais. Mas para falar disso, eu gostaria que alguém que está bem por dentro de tudo isso pudesse conversar com vocês. Márcia, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu estou aqui com a Márcia Rodrigues Castro, ela é assistente social e ela é praticamente a diretora do nosso Centro de Assistência Social. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Márcia Rodrigues, eu sou de Guaratinguetá, trabalho na congregação já há 17 anos, desenvolvendo essas obras, as obras sociais da congregação. E falar do Centro de Assistência, É aí que está a SIGA-CAS, né? Isso. Centro de Assistência Social, né? E onde que isso está presente, Márcia? Hoje nós estamos no estado de São Paulo, e nós temos 8 unidades, e uma no estado de Minas, em Sacramento. Lá no Triângulo Mineiro? Lá no Triângulo Mineiro. Que bonito. Então, na capital, nós estamos na Zona Leste, em Sapopemba, e no Parque Peruche, na Zona Norte. Nós temos uma unidade em Miracatu, lá no Vale do Ribeira, uma unidade em Campinas e outra unidade em São João da Boa Vista. É assim, bastante espalhado. Normalmente é onde os redentoristas têm casa. Sim. Ou tem comunidade? É onde os redentoristas têm comunidade, daí a gente está presente. Menos em Sacramento, né? Menos em Sacramento. É verdade. Lá tivemos um seminário, funcionou por muitos anos, e para não desperdiçar, digamos assim, aquela casa, eu creio que lá então foi montado um serviço social. Serviço social. Tá bom. E temos no Potim e aqui em Aparecida. Aliás, o Potim é uma unidade muito grande. Muito grande. O centro de Potim foi pensado para atender a todas as faixas etárias, e a gente usa como se um centro até de treinamento, de piloto. Então, a gente pensa num projeto. Primeiro a gente começa ali no Potim e depois a gente vai levando para os demais. É uma bela iniciativa e muito inteligente. Muito inteligente. Agora, conta para nós, Márcia, normalmente quais são os programas que são desenvolvidos nesses centros de assistência? Então, nós desenvolvemos um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos através de 4 programas. O nosso carro-chefe é o SOS Família. SOS Família. Que a gente começou num projeto em 2002 aqui na Oliveira Braga. É um projeto... Oliveira Braga é a nossa rua. Isso, a nossa rua aqui em Aparecida. Em Aparecida a gente começou com um atendimento a 10 famílias, e depois a gente foi expandindo. Então, o programa SOS Família é um serviço visando fortalecer essa família mesmo, trazer trabalhar com os membros dessa família, potencializar essa família. Depois, daí nesse programa SOS Família, a gente abrange a faixa etária dos 18 aos 59. Depois a gente tem o Semear, que é direcionado para as crianças, atende a faixa etária de 6 a 15 anos. Depois temos o Inclusão Jovem, visando esse público jovem, o adolescente, dos 15 aos 17 anos e 11 meses. E normalmente, que tipo de atividade vocês promovem, Márcia? E temos o Vida Ativa, que é acima de 60. As atividades, elas envolvem desde de um apoio pedagógico com as crianças, até uma oficina de culinária, atividades físicas, a inclusão digital, todos os casos, hoje, é muito importante. Hoje, se você não tiver incluído aí digitalmente, você não consegue... Fica analfabeto. Fica analfabeto. Então, a gente trabalha com inclusão digital. Sim. E a parte das atividades físicas também.
né? Sim. Principalmente com o trabalho com o idoso, porque o idoso hoje ele precisa atividade física, uma alimentação saudável, né? E o convívio, o relacionamento, que é assim um forte também nos nossos casos. É essa convivência. Certo. Eu fiquei curioso um pouquinho, Márcia, com aquilo que você falou do SOS Família. Como que é? Vocês ensinam, como que vocês potencializam essas pessoas, que normalmente são pobres, né? Famílias pobres, sim. né? São famílias vulneráveis. Sim. É apenas uma assistência que se dá ou se tenta potencializar essas pessoas, dar-lhes, digamos assim, alguma competência, Sim, algo que eles possam aprender? O trabalho, ele visa potencializar essa família, descobrindo nelas, às vezes despertando nelas habilidades que muitas vezes elas desconhecem que têm. Que bom. Né? Então, através das oficinas de artesanato, por exemplo, ela se vê capaz ali de fazer alguma coisa, porque muitas chegam que achando assim, que são incapazes até de pegar uma agulha e costurar. E depois nunca aprenderam nada? Nunca aprenderam nada. Então, hoje elas veem que elas têm potencialidade, elas conseguem, às vezes, pintar, elas conseguem fazer umas peças. Deve ser então, uma alegria isso imensa melhora a autoestima delas. Então, é nesse sentido que a gente potencializa. E também tem todo o trabalho socioeducativo, de mostrar Sim. que ela tem direitos, que ela pode estar recorrendo, acessar os direitos. Então, a gente busca garantir também que elas tenham acesso aos direitos sociais. Tome consciência dos direitos, exatamente. E que possam e participem, né, da vida mesmo em sociedade, cobre, estejam aí ocupando um espaço, né, que é delas. E há muita busca, muita procura? Tem bastante procura. Elas vêm por demanda espontânea, às vezes porque conhece, já vai buscar. Nós temos muito encaminhamento dos órgãos públicos também, Conselho Tutelar, CRAS, que é uns órgãos da prefeitura. Sim. Das escolas, às vezes as escolas também têm demanda que às vezes eles precisam de um apoio, então a gente atende. Márcia, você teria uma ideia de mais ou menos quantas pessoas entre famílias, idosos, crianças, jovens, estão sendo atendidos por essas obras sociais da congregação? Então, em média, a gente atendeu esse ano, ainda estamos fechando, mas em torno de 1.600 famílias, que gera um atendimento direto entre adultos, né, crianças, de 2.200 pessoas. Que maravilha. Isso é em atendimento direto, eles vão lá e participam das atividades, participam dos grupos, porque a gente tem orientação com o psicólogo, né? Tem todo esse trabalho social. Tem envolvimento com algum missionário redentorista junto de vocês? Tem, nós temos o diretor nosso, né, o irmão Mário, que está sempre, hoje ele está lá em Sacramento, e os padres também sempre com apoio, às vezes a gente precisa de uma palavra, ou às vezes celebrar alguma celebração, então a gente sempre conta com o apoio deles. Pronto, né? Mas praticamente são vocês as missionárias redentoristas que trabalham. A gente faz parte dessa família, né? Que bom, Márcia. E temos até como missão, né, continuar aí o Redentor. Eu acho até que é uma missão, né, bem que exige responsabilidade, mas a gente tem procurado desenvolver da melhor forma possível. Márcia, esse ano, então, a campanha da fraternidade se volta para esse tema da fraternidade vida, né? E vem com essas palavras tão bonitas do bom samaritano, quando Jesus diz, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Você liga essa frase com toda a obra do CAS? Sim. Um dos princípios nossos é o acolhimento. Então, esse acolhimento, e a gente preza por um acolhimento sem julgar. Então, a pessoa está ali, ela tem que receber um acolhimento digno, né? Então, o trabalho nosso, ele dá continuidade, né? E vivencia essa questão de você receber o outro ali, não interessa de onde ele veio, não interessa o que ele fez, qual é a religião dele, nós atendemos aqueles que chegam lá e precisam do nosso serviço, a gente está atendendo. Se são necessitados, são sinais de Jesus, né? Se eles estão buscando, é porque eles estão necessitando de alguma forma. Às vezes nem é tanto material, mas às vezes é o
o chegar ali, ser acolhido, é conversar, é orientar. Às vezes ele quer só uma orientação. Então, isso é bom demais. É bom, e a gente tem como princípio acolher bem. Olha, Márcia, o trabalho que você e todos os colaboradores desenvolvem é realmente uma página do Evangelho. Sim. É esse bom samaritano, boa samaritana, né? E que Nosso Senhor falou, se você quer a vida eterna, faça o mesmo que fez o bom samaritano, a boa samaritana. E vocês estão fazendo, vocês são esse braço samaritano da nossa congregação redentorista. Muito obrigado a vocês. Agora, uma última perguntinha. Se alguém quer fazer parte aí desses programas oferecidos pelo CAS, qual é a primeira iniciativa que a pessoa deve tomar? Ele deve procurar uma de nossas unidades, né? Sei. E lá a gente tem um processo, ele faz uma fichinha de interesse, uma pré-inscrição. Aí ele deixa o nome, o endereço dele, qual que é o interesse dele, porque às vezes ele já vai assim, eu queria fazer oficina de informática, eu queria fazer artesanato, né? Então ele já vai às vezes buscando... Bem direcionado. E aí é feito depois uma triagem, né? Como a gente tem demanda, sim, então a gente faz um contato com essa pessoa, chama para uma reunião para explicar o que é o serviço, os critérios, como que os dias que acontece, né? Sim. Aí passa pela assistente social, pela psicóloga, aí depois ele começa a participar. Isso tudo vem sendo mantido pela própria congregação redentorista? Todos 100% mantido pela congregação. Não entra poder público, não entra nada? Não. O poder público, ele entra sim, porque a gente... Para funcionar, a gente tem que estar inscrito nos conselhos, certo, né? A gente tem que responder a umas exigências para poder funcionar, sim, mas em termos financeiros é 100% a congregação. E é um trabalho contínuo, a gente tem equipes em todos os casos. Hoje nós contamos nas 8 unidades, em média de 114 colaboradores. É um pessoal bastante forte, grande. Isso, forte, grande. Todos competentes? Todos competentes, todos com formação assim, específica para desenvolver as atividades. Tá bom. Muito bom. Olha só, minha gente, que maravilha, não é mesmo? Eu queria que vocês conhecessem, porque às vezes a gente pensa assim, nossos padres são bons para pregar, mas talvez não façam nada. Mas a gente tem os braços, nós temos mais do que 2 braços, e ele se desenvolve, então, nesses serviços sociais. Márcia, muito obrigado. E esse obrigado a gente estende a todos os colaboradores. Né? Deus abençoe, dê saúde, dê alegria, dê muita dedicação a vocês. E que esse ano de 2020, nós celebramos a campanha da fraternidade, mas a fraternidade continua ao longo de todo o ano. Deus continue abençoando. E a gente fica feliz por tudo isso, minha gente. Vamos vivenciar bem esta campanha da fraternidade. E talvez também você possa estender as suas mãos, ajudar alguém a viver, dar a mão a alguém que está caindo, talvez direcionar alguém para uma dessas obras sociais. Deus nos haverá de abençoar e nos dará certamente a vida eterna.